Salve, salve, aqui Jonivan de Sá, do canal Conteúdo Progressista, o teu canal progressista no YouTube. A ideia desse vídeo é fazer um resumão, assim, primeiro a respeito das questões relacionadas ao conflito na Ucrânia, né? E também a gente pensar um pouco no final aí as questões do tabuleiro, do xadrez político, né, que está rolando no Brasil hoje. Então, falando um pouco sobre a questão do conflito na Ucrânia, né? Hoje, Itália, Alemanha, Suécia e Espanha anunciaram, né, uma intenção conjunta ali de expulsar diplomatas russos de seus territórios, acompanhando outros países, né, europeus que já vêm anunciando essa situação há alguns dias. Bem, por que eles vão fazer isso? Por causa daquela situação que houve ali na cidade de Bucha, próxima a Kiev, onde soldados russos teriam atacado civis deliberadamente, né? Uma situação bem problemática. A porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, né, chegou a afirmar que há indícios de que os russos teriam atacado deliberadamente civis, né? Então, uma questão bem complicada, uma questão bem complexa, né? Corpos de civis jogados na rua, uma cena bem feia de ver, uma imagem bem feia de ver, né? Infelizmente, a gente acerta na análise que fez há algumas semanas atrás, a gente postou aqui no canal, né? Dizendo que provavelmente a Rússia iria começar a apertar e a gente iria começar a ver situações as quais a gente não gostaria de ver, né? A guerra já é uma situação dessas, mas a gente veria a situação se agravar ainda mais. Quanto mais atravancadas forem as negociações, quanto mais demorado para a Rússia conseguir o que ela quer, né? Por uma questão estratégica para fazer pressão interna, esses caras vão acabar fazendo o sangue sair de uma forma mais intensa, né? O que torna a coisa ainda mais assustadora em um certo sentido. Infelizmente, isso pode ser de certa forma, uma tática, né, para aumentar a pressão ali dentro do país, para desestabilizar ainda mais, né, tanto a moral do povo ucraniano, que vem sendo, né, muito lembrado ultimamente, tanto para, vamos dizer assim, atravancar um pouco dessa moral, quanto para fazer pressão política mesmo, para a situação do Zelensky, né, ficar cada vez mais complicada. Então, ele vem vindo a público se manifestar, dizendo que a única saída é negociar, que temos que fazer a situação andar, né, das negociações e tudo mais. E tem mais um problema, né? Foi o próprio Zelensky que estimula esses civis, que vem estimulando, aliás, esses civis o tempo inteiro, fazendo, né, com que as pessoas embatam ali um exército preparado, um exército altamente equipado e treinado, como é o exército russo. Então, quer dizer, parece que ambos estão cometendo crimes de guerra aí, né? O exército russo, na medida em que abate civis deliberadamente, né? Parece que houve execuções, enfim. E o ato do presidente Zelensky, né, de estimular a população sem treinamento algum, né, a lutar com o exército como o russo, também é considerado um crime de guerra pelas convenções internacionais. Aí, então a gente tem que ficar de olho, né? De olho no que todo mundo está fazendo nessa situação tão complicada como está, né, esse conflito da Ucrânia. As autoridades russas vêm negando que esse massacre em Bucha tenha ocorrido, dizendo que, né, é uma situação que foi montada, é uma situação que foi armada, né, para parecer que é um massacre. Essa situação, essa armação, digamos assim, teria em vista, né, sujar a imagem da Rússia perante o Ocidente, perante o mundo de uma forma geral, né, mas eles não apresentam provas nenhumas até então, pelo menos até hoje, né, não constam provas empíricas, né, de que eles não teriam cometido. Parece que eles realmente cometeram. Então, uma situação bem problemática, atravanca ainda mais as negociações, quer dizer, torna tudo ainda mais complexo, né, e mais difícil mesmo da gente engolir, vamos dizer assim, né, porque, como eu digo, quando o sangue sai é muito mais feio de ver, e quer dizer, a coisa está ficando muito feia mesmo. Resta a gente aguardar então, né, ficar de olho nos próximos episódios desse conflito triste, né, e sangrento, para ver o que vai rolar, né? Mas o grande problema parece ser que as negociações se atravancam mais e fica tudo ainda mais difícil
de ser resolvido, tá? Sobre o tabuleiro xadrez político, né, o tabuleiro eleitoral que vem rolando no Brasil, quer dizer, aconteceu um movimento bem interessante nos últimos dias, né? O Sérgio Moro trocou de partido, ele sai do Podemos e vai para a União Brasil, né? União Brasil, para quem não lembra, é a fusão do DEM com o PSL, quer dizer, meio que o Sérgio Moro meio que entrou para o PSL, assim, né? E desiste até então da sua candidatura, né? O que a gente pode palpitar? Dá para dar um palpite, assim, que provavelmente ele vai se aproximar do Dória, né? Provavelmente ele... É difícil especular exatamente o cargo que ele vem, porque ele vai tentar concorrer, porque ele certamente vai tentar concorrer a um cargo, né? Para esses caras é sempre bom ter um foro privilegiado, mas provavelmente, né, venha ao Senado, seria uma estratégia possível, né? Talvez role uma aproximação com o Dória, né? Ele nunca descartou desde o início, quando ele se colocou como pré-candidato, ele nunca descartou que ele poderia deixar de ser pré-candidato, né? Deixar de ser candidato, no caso, para apoiar alguma candidatura de um campo que ele, né, acreditasse. Então, talvez seria, né, uma aproximação possível. Enfim, é algo para se observar. O Eduardo Leite também tem feito alguns movimentos meio estranhos, eu diria até, né? Enfim, ele renuncia do governo do Rio Grande do Sul para colocar o nome à disposição para compor, né, alguma barca, como dizia o gaúcho, para concorrer, né? Talvez a presidência, enfim, né? Seria essa especulação. Ele tem um número de apoiadores ali dentro do PSDB justamente para fazer frente, né, ao Dória. Então, quer dizer, ali acontece um movimento bem estranho que diz respeito aos próprios processos internos do PSDB, do partido deles, né? Então, quer dizer, também algo para se observar, e até o Eduardo Leite está entrando nesse páreo. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Fiquem com a gente, fiquem de olho aí no nosso canal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aí, que volta e meia a gente está publicando algum conteúdo novo, né? Mais perspectivas de mundo aí para a gente trocar ideia sobre. Um abraço e até mais.